Se você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés, se já duvidou da sua própria sanidade por causa de alguém que você amava, já se inscreve no canal para mais histórias que desmascaram a verdade. Porque a minha história é a prova de que a loucura, às vezes, não está em quem sente, mas em quem manipula. Ela descobriu que o marido a traía com a vizinha, mas em vez de pedir perdão, ele fez pior, tentou convencer todo mundo de que ela estava louca. Mas o que ele não sabia era que ela estava prestes a dar o troco de um jeito que ele jamais esqueceria. Meu nome é Sofia, e por quase 10 anos eu vivi o que eu acreditava ser um conto de fadas moderno. Meu marido, Daniel, era o homem dos meus sonhos, alto, charmoso, com um senso de humor que me fazia rir até a barriga doer. Nosso casamento era a inveja de nossos amigos. Éramos o casal que todos admiravam. O exemplo de amor e cumplicidade. Nossa casa, um refúgio aconchegante em um bairro tranquilo, era o nosso pequeno paraíso. Eu, uma designer gráfica freelancer, trabalhava em casa, e Daniel, um engenheiro de sucesso, sempre encontrava tempo para nossos jantares românticos e viagens de fim de semana. Até que ela chegou. Marina, a nova vizinha. Uma mulher loira, alta, com um sorriso fácil e uma risada que parecia ecoar por todo o quarteirão. Ela se mudou para a casa ao lado, a apenas alguns metros da nossa janela da cozinha. No início, eu a via como uma amiga em potencial. Trocas de receitas, conversas no portão, convites para café. Daniel, sempre educado, também a cumprimentava. Nada fora do comum. Ou assim eu pensava. As mudanças começaram de forma sutil, quase imperceptíveis. Daniel começou a passar mais tempo na academia, a se vestir com mais cuidado. Pequenos detalhes que eu, ingênua, atribuía ao desejo de se manter em forma. Ele também começou a ter reuniões de trabalho mais frequentes, que se estendiam até tarde da noite. É a fase do projeto, meu amor, ele dizia com um beijo rápido antes de sair. Eu acreditava, eu confiava, mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Mensagens no celular de Daniel que ele deletava rapidamente quando eu me aproximava. Um perfume feminino diferente na camisa dele que ele atribuía a alguma colega de trabalho que passou perto demais. Pequenas mentiras, pequenas omissões que começaram a corroer a base da minha confiança. Eu tentava ignorar, mas a intuição, aquela voz silenciosa dentro de mim, começava a gritar. Uma noite eu estava na cozinha preparando o jantar e vi Daniel na janela. Ele estava olhando para a casa de Marina. Não era um olhar casual, era um olhar fixo, intenso. Quando ele percebeu que eu o observava, ele se virou abruptamente, com um sorriso forçado. Só estava vendo se a luz da garagem dela estava acesa. Ela me pediu para dar uma olhada no sensor. Eu assenti, mas a imagem daquele olhar ficou gravada na minha mente. A semente da dúvida havia sido plantada. As coincidências começaram a se multiplicar. Daniel e Marina pareciam estar sempre nos mesmos lugares. No supermercado, na padaria, na academia. Que coincidência, não é? Eles diziam com sorrisos que não chegavam aos olhos. Eu comecei a notar a forma como eles se olhavam quando pensavam que eu não estava vendo. Um olhar rápido, cúmplice, que durava apenas 1 segundo, mas que falava volumes. Eu comecei a investigar, de forma discreta, claro. Olhava o extrato do cartão de crédito de Daniel, procurando por gastos incomuns. Verificava o histórico do carro, tentando encontrar rotas que não faziam sentido. Mas ele era esperto. Não havia nada óbvio. Ele era um mestre na arte de esconder. E ela, uma cúmplice perfeita. Minha mente começou a trabalhar contra mim. Eu me pegava imaginando cenários, criando diálogos. Eu me sentia uma detetive amadora, uma esposa paranoica. E Daniel percebeu. Ele começou a usar isso contra mim. Você está muito estressada, Sofia. Precisa relaxar. Está vendo coisas onde não existem. Ele me abraçava, me beijava, me dizia que me amava. E eu, desesperada por acreditar, me agarrava a essas migalhas de afeto. Você está ficando paranoica, meu amor, ele dizia, com um tom de voz calmo e preocupado. Essa sua imaginação fértil está te pregando peças. Você precisa confiar em mim.
E eu queria confiar. Eu queria acreditar que a mulher que eu via no espelho, com os olhos fundos e a mente em turbilhão, era apenas uma vítima do estresse, e não da traição. Meus amigos e familiares começaram a notar minha mudança. Eu estava mais quieta, mais distante. Quando eu tentava desabafar, eles me olhavam com pena. Sofia, o Daniel te ama. Ele é um ótimo marido. Você está se preocupando demais, dizia minha melhor amiga Ana. Minha mãe, sempre prática, sugeriu. Talvez você precise de umas férias, filha, ou de um terapeuta. Você está muito nervosa. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu estava louca? Será que eu estava inventando tudo? As noites eram preenchidas por choro silencioso, com o rosto afundado no travesseiro para que Daniel não ouvisse. Eu me sentia sozinha, completamente isolada em minha própria dor. Eu me olhava no espelho e via uma estranha, uma mulher consumida pela desconfiança, pela paranoia. Eu estava me perdendo. Eu decidi procurar ajuda, não para me curar da minha loucura, mas para encontrar uma forma de provar a minha sanidade. Eu marquei uma consulta com uma terapeuta, a doutora Helena. No início, eu estava relutante em contar tudo. A vergonha me consumia. Mas a doutora Helena era diferente. Ela me ouvia sem julgamento, sem me interromper. E pela primeira vez em meses, eu me senti ouvida. Sofia, o que você está descrevendo é um padrão de comportamento conhecido como gaslighting, ela explicou. É uma forma de manipulação psicológica onde o agressor faz a vítima duvidar da sua própria percepção, da sua memória, da sua sanidade. Ele distorce a realidade para se beneficiar. As palavras dela foram um bálsamo. Eu não estava louca. Eu estava sendo manipulada. E essa revelação me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu comecei a registrar tudo. Cada mensagem estranha, cada desculpa esfarrapada, cada olhar cúmplice. Eu comprei uma pequena câmera espiã e a instalei na sala, apontada para a porta da frente. Eu queria ter certeza. Eu precisava de provas irrefutáveis. Eu não queria mais ser a vítima. Eu queria ser a caçadora. Daniel e Marina, alheios à minha nova determinação, continuavam com seu jogo. Eles se sentiam seguros, intocáveis. Eu os observava com uma frieza que me assustava. Eu via o sorriso de Marina quando ela passava pela nossa casa. Um sorriso que parecia zombar de mim. Eu via o jeito como Daniel me olhava, com uma mistura de pena e irritação, como se eu fosse um fardo. Uma tarde, eu estava trabalhando em meu escritório quando ouvi a campainha. Era Marina. Ela estava com um prato de biscoitos. Oi, Sofia. Vim trazer uns biscoitos que acabei de fazer. Estava com saudades de você. A voz dela era doce, mas seus olhos eram frios. Eu a convidei para entrar. Ela se sentou no sofá e eu a observei. Ela falava sobre o tempo, sobre as flores, sobre qualquer coisa, mas seus olhos estavam sempre fixos na porta, esperando por Daniel. Eu a servi um chá e, enquanto ela falava, eu liguei meu celular discretamente e comecei a gravar. Marina, eu tenho que te perguntar uma coisa, eu disse, minha voz calma, mas firme. Você e o Daniel, vocês estão tendo um caso? O sorriso dela congelou. Seus olhos se arregalaram. Sofia, que absurdo! De onde você tirou isso? Ela tentou rir, mas o som era forçado. Eu sou sua amiga e o Daniel é seu marido. Como você pode pensar uma coisa dessas? Porque eu vejo, Marina, eu vejo o jeito que vocês se olham, eu vejo as mensagens, eu vejo as desculpas, eu vejo a forma como vocês me fazem duvidar de mim mesma. Ela se levantou indignada. Eu não acredito que você está me acusando disso. Eu vou embora. Ela saiu da minha casa batendo a porta. Eu sabia que ela iria correndo contar para Daniel, e eu estava pronta. Daniel chegou em casa furioso. Sofia, o que você fez? A Marina acabou de me ligar chorando. Você a acusou de ter um caso comigo. Você está completamente louca. Eu estou louca, Daniel, eu disse, minha voz calma, mas com uma intensidade que o fez recuar. Eu estou louca porque eu vejo o que está acontecendo debaixo do meu próprio teto.
Eu estou louca porque eu não sou cega? Ele tentou me abraçar, me acalmar. Meu amor, você precisa de ajuda. Eu estou preocupado com você. Não se preocupe comigo, Daniel, eu disse me afastando. Preocupe-se com você, porque o seu jogo acabou. Eu havia planejado tudo. A festa de aniversário de Daniel estava marcada para o sábado seguinte. Seria uma festa grande, com todos os nossos amigos e familiares, e seria o palco da minha vingança. Eu passei a semana finalizando os preparativos da festa, agindo como se nada tivesse acontecido. Daniel estava aliviado, pensando que eu havia acreditado em suas mentiras. Marina, com seu sorriso falso, também estava presente, ajudando nos últimos detalhes, como se fosse a melhor amiga da anfitriã. Eles não sabiam que estavam caminhando para a própria armadilha. No dia da festa, a casa estava cheia. Música, risadas, brindes. Daniel estava radiante, recebendo os cumprimentos de todos. Marina estava ao seu lado, sorrindo, como a anfitriã não oficial. Eu os observava, com uma calma que me surpreendia. A raiva havia se transformado em uma determinação fria. Quando chegou a hora do brinde, eu peguei o microfone. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesta noite tão especial. Hoje, celebramos o aniversário de Daniel, o homem que eu amo. E para celebrar, eu preparei uma pequena surpresa. Um vídeo que mostra a verdadeira face do amor, da lealdade e da traição. Um silêncio curioso tomou conta da sala. Daniel me olhou, confuso. Marina empalideceu. Eu dei um sinal para o técnico de som, que havia sido contratado para a festa. As luzes se apagaram e o projetor ligou, exibindo a imagem na parede da sala. O vídeo começou. Era uma compilação de todos os momentos que eu havia gravado. Mensagens de texto aparecendo na tela, com as datas e horários. Áudios de conversas sussurradas, com as vozes de Daniel e Marina. Imagens da câmera espiã, mostrando os dois se beijando na sala, no meu sofá, no meu quarto. A gravação da minha conversa com Marina, onde ela negava tudo. E, por fim, a imagem das silhuetas na janela. A cena que havia quebrado meu mundo. O silêncio na sala era ensurdecedor. As risadas morreram. Os sorrisos desapareceram. Os olhos dos convidados se arregalaram em choque e descrença. Daniel estava pálido, seus olhos fixos na tela, sua boca aberta em um ó perfeito. Marina estava tremendo, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo entre os dedos. Quando o vídeo terminou, as luzes se acenderam. Eu olhei para Daniel. Você disse que eu estava louca, Daniel. Você disse que eu estava imaginando coisas. Você disse que eu precisava de ajuda. Bem, aqui está a minha ajuda, aqui está a minha sanidade. Eu olhei para Marina. E você, Marina, minha amiga, minha vizinha, minha confidente, você disse que era minha amiga. Você disse que me amava. Você disse que nunca faria nada para me machucar. Bem, aqui está a sua amizade, aqui está o seu amor, aqui está a sua verdade. Daniel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não se aproxime de mim, Daniel. Não toque em mim. Você é um monstro e eu não quero mais nada de você. Marina tentou fugir, mas os convidados a cercaram, seus olhares cheios de desprezo. Ela estava encurralada, exposta, humilhada. A máscara havia caído. A verdade, nua e crua, estava ali para todos verem. O caos se instalou na festa. Gritos, acusações, choro. Alguns amigos tentaram me consolar, outros confrontar Daniel e Marina. Eu apenas observei, com uma calma que me surpreendia. A dor ainda estava ali, mas a raiva, a fúria haviam se dissipado, substituídas por uma sensação de alívio. A verdade havia sido dita. A farsa havia terminado. Daniel tentou se justificar, mas ninguém o ouvia. Sua reputação, sua imagem de homem perfeito, havia sido destruída em questão de minutos. Marina, humilhada, fugiu da festa, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. O escândalo era o assunto da cidade.
Daniel perdeu seu emprego, sua reputação. Marina se mudou, incapaz de enfrentar os olhares de desprezo dos vizinhos. Eu, por outro lado, comecei a reconstruir minha vida. O divórcio foi rápido e sem complicações. Eu vendi a casa, o lugar que havia sido palco da minha dor, e comprei um apartamento menor, em outro bairro. Um lugar novo, sem memórias, sem fantasmas. Eu voltei a trabalhar com paixão, criando designs que refletiam minha nova força, minha nova perspectiva. Eu me reconectei com amigos que haviam se afastado, com familiares que haviam duvidado de mim. Eu me permiti sentir a dor, mas também me permiti sentir a alegria, a liberdade, a esperança. Eu aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Aprendi que a sanidade não está em ser perfeita, mas em ser honesta consigo mesma. Aprendi que a traição pode quebrar um coração, mas não pode quebrar um espírito, e que às vezes o melhor remédio contra a loucura é a verdade. Eu não desejo a ninguém a dor que eu senti, mas eu desejo a todos a força que eu encontrei. A força de lutar pela sua verdade, de não se deixar manipular, de não se deixar silenciar. Porque às vezes o maior ato de amor próprio é se libertar de quem tenta te prender na escuridão. Se você já foi feita de louca por falar a verdade, essa história é sua. E lembre-se, a sua voz é a sua maior arma. Use-a. Essa história te inspirou a lutar pela sua verdade? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas que empoderam e compartilhe com quem precisa de uma dose de coragem. E comente aqui embaixo, qual foi a sua maior batalha pela verdade?